Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos explorar uma metáfora citada por Jesus, mais de uma vez. Primeiro a parábola do grão de mostarda referente ao reino de Deus, e em seguida, o grão de mostarda, referente ao tamanho da fé. Esse pequeno grão, aparentemente simples, foi usado para ensinar lições profundas sobre fé e amadurecimento espiritual. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Para entendermos melhor a mensagem por trás da parábola do grão de mostarda, precisamos nos transportar para os tempos em que Jesus caminhava pela terra, ensinando por meio de parábolas, que eram metáforas que transmitiam lições espirituais profundas, de maneira simples e acessível. Nessa parábola específica, Jesus conta a história de um homem que planta um pequeno grão de mostarda em seu campo. O grão de mostarda, na Palestina da época de Jesus, era conhecido por ser a menor semente, mas gerar rapidamente uma frondosa árvore de aproximadamente 4 metros de altura. E é exatamente nesse ponto que a parábola começa a revelar sua profundidade. Ao comparar o reino dos céus a esse grão de mostarda, Jesus está nos dizendo que o reino de Deus começa pequeno, mas se torna grande, acolhendo muita gente, pois ele estava se referindo aos povos que se agregariam aos judeus. O que Jesus havia iniciado com os apóstolos era só o começo. O movimento que Jesus estava começando alcançaria as pessoas como uma onda. Os cristãos se espalhariam pelos arredores, alcançando novas regiões e países, através dos séculos, transformando vidas, e atraindo novos convertidos pela fé na vida, e nas palavras do Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu, o pequeno grão de mostarda germinou, e se espalhou por todo o mundo. Hoje em dia, não há um só lugar que Cristo não seja reconhecido, até por aqueles que não o seguem, ou não acreditam em suas obras. Há um segundo momento, em que Jesus cita novamente o grão de mostarda, agora, o comparando com o tamanho da fé. Às vezes, podemos nos sentir pequenos e perdidos, mas se plantarmos essa fé no nosso coração, ela pode crescer, e se tornar algo poderoso, assim como a árvore da parábola. Quantas vezes deixamos de acreditar em algo, porque o início parecia pequeno demais, e que não iria se desenvolver como queríamos? Seja um sonho, uma meta, um novo projeto, uma nova profissão, e até mesmo a nossa fé. Tudo começa pequeno, parecendo insignificante, até que se torne um agente de transformação ou um divisor de águas, em nossas vidas. Temos que entender que, viver pela fé não é guiá-la pelos nossos sentimentos, que muitas vezes oscilam tanto, quanto as ondas do mar, pois se buscarmos a Deus, duvidando no nosso coração, seremos como as ondas, que uma hora estão em cima, e em outro momento estão embaixo. Como está escrito em Tiago, não pense tal pessoa, que receberá coisa alguma de Deus, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E como a gente aplica isso na nossa vida? O primeiro passo é plantar o nosso grãozinho de fé. Pode ser pequeno agora, mas podemos fortalecê-lo todos os dias com oração, jejum, estudo da palavra e boas ações. Devemos cuidar desse grão com carinho, porque ele vai se transformar em algo que vai abençoar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Como nos mostra aquela passagem em Gênesis 39, versículo 5, da história de José do Egito. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, ou seja, a casa de Potifar era abençoada por causa da fé e da obediência de José a Deus. No segundo passo, a árvore atraiu os pássaros, que na parábola, podem representar as bênçãos. Então, quando a gente cultiva a fé, atrai as bênçãos de Deus. Pode ser na forma de oportunidades, relacionamentos saudáveis, ou simplesmente uma paz que transcende todo entendimento. A parábola continua descrevendo como o pequeno grão de mostarda se transforma em uma árvore.
Quando permitimos que nossa fé cresça e se desenvolva, nos tornamos como a árvore de mostarda, proporcionando sombra e abrigo para os outros. Nossas ações, influenciadas por essa fé consistente, podem ser fonte de inspiração e ajuda para aqueles que buscam algo maior em suas vidas, chamando-os para servir a Deus. Claro, o caminho do crescimento espiritual não é isento de desafios. Assim como a árvore enfrenta ventos fortes e tempestades, também enfrentamos adversidades. Mas, tudo isso serve para tornar a árvore mais forte, e os frutos, melhores. E são justamente essas provações, que tornam a árvore de mostarda mais firme, e sua raiz mais forte, para sustentá-la no solo, assim como as tribulações tornarão nossa fé mais amadurecida, para nos sustentar durante as tempestades da vida. E quanto mais crescer a sua fé, mais você enxergará seus problemas como pequenos, diante da grandeza do poder de Deus. Assim como Davi, que apesar da baixa estatura em relação ao gigante Golias, era gigante em sua fé em Deus. Por isso ele enfrentou Golias confiante de sua vitória, pois sabia que aquela batalha era para a honra e glória do Senhor. É essencial compreender que o crescimento não ocorre sem desafios. Cada dificuldade que encontramos no caminho pode ser vista como uma oportunidade de fortalecer nossa fé e nos fazer amadurecer espiritualmente. Concluindo, a metáfora do grão de mostarda nos convida a refletir sobre a natureza da nossa fé e o potencial incrível que ela possui para crescer e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Não subestime o poder do pequeno começo, pois, como vimos, é a partir do grão que a árvore poderosa se desenvolve. Que essa mensagem inspire você a cultivar sua fé, a enfrentar os desafios com coragem e a se tornar uma fonte de bênçãos para os outros. Agradeço por terem acompanhado este vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar com os amigos, é claro, se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima! Obrigado por assistir, e Deus te abençoe!